Salve rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é o Gustavo Zilli do canal Bivac Educacional, tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero comentar com você agora quais são os 10 erros mais frequentes que você comete na sua preparação para o CFO CBMERG, tá certo? E de onde que eu tirei isso aqui? Eu até anotei esses erros porque eu não tirei o vídeo da minha cabeça nem nada. Na verdade, eu parei ali justamente para analisar quais eram os erros, que eu percebia nos meus seguidores, nos meus inscritos, com base, nos comentários que eu via nos vídeos do YouTube, com base no que o pessoal me perguntava no direct, e também fui refinando com base ali no que eu conversei com alguns alunos, do nosso curso, também ali com o pessoal da mentoria, e eu fui percebendo que, o que eu tô refinando mais aqui, rapaziada, e eu fiz esse top 10 aqui, e claro, para não me esquecer nenhum ponto específico, eu anotei, vai trazer para vocês, tá certo? E vamos começar aqui sem mais delongas pelo nosso 10º erro aqui mais comum. Cara, e esse erro ele é muito comum justamente porque o CBMERG ele não tem aquela regularidade de prova e de datas igual provas como SpaceX, EFON, Escola Naval, que você tem aquela previsibilidade. Você sabe que todo ano vai ter e você sabe que geralmente as datas não mudam tanto. O 10º erro é o seguinte, cara, deixar para começar de verdade quando o edital sair. E eu vejo que isso acontece muito porque, primeira coisa, o público que busca o CFO CBMERG geralmente é um público um pouco mais velho. Então, um cara que ele já foi militar, ou um cara que já está numa faculdade. Então, é muito comum de, não tem nenhuma notícia, pelo menos hoje eu estou gravando esse vídeo em abril de 2025, até então a gente não tem nenhuma notícia e nenhum fato concreto sobre a prova do CFO CBMERG, para ingresso em 2026 ou depois. Então muitas pessoas vão relaxar. Então o cara ele vai dar aquela segurada, vai fazer a faculdade dele, vai trabalhar e tal. E não que esteja errado, a gente sabe que o concurso ele exige de dedicação, mas você também tem que viver a sua vida, tá? Isso é fato. Então dependendo da sua realidade, a gente sabe que é normal isso acontecer. Só que se você deixar para estudar apenas depois do edital, ainda mais numa prova como o CFO, não vai dar certo. Justamente porque quando o edital do CFO sai, geralmente a prova já é 2 meses depois, entendeu? Então o tempo ele é muito curto e se você não estiver fazendo uma base desde já, você já vai estar realmente ali numa enrascada, Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, cara, já estude desde já, pelo menos faça uma base, nem que seja um mínimo, dedica uma quantidade mínima de horas para estudar, que certamente você vai colher frutos extremamente positivos sobre isso, beleza? Então não deixe para estudar em cima da hora, tá? E o outro detalhe que eu percebi aqui, que já é o nosso 9º erro no caso, é justamente você não ter uma orientação e nem um acompanhamento ali confiável. E isso aqui tem muito a ver com material, tá? O que eu quis dizer com essa questão da orientação, Eu percebo que muitos de vocês, às vezes, vão para alguns cursos, compram materiais ou escutam pessoas que não têm propriedade na prova do CFO. E essa é uma das provas que, cara, a pessoa tem que entender o que está falando. E não é todo mundo que vai entender. Ah, não, mas eu vou lá, o fulaninho, ele passou 20 vezes em concurso militar. Irmão, se o fulaninho não passou no CFO e não teve essa vivência de estudar para o CFO ou de minimamente acompanhar a prova ao longo do ano, esquece. Porque antes do CFO ele era full pelo vestibular da UERJ, depois mudou para a FGV, depois ia mudar para o Instituto AOCP, aí voltou para o vestibular da UERJ e foi isolado. Já teve 2 provas por assim. Então o cara que está acompanhando esse processo ou viveu esse processo, ele sabe como funciona. Entendeu? Agora o cara que já passou na SpaceX, EFON tal, que agora vem cagar regra pro CFO, irmão, esquece. Então se você não tem uma orientação de alguém que realmente entende, tá, da prova, para poder te orientar, para poder te dar o pulo do gato, cara, você também corre o risco de ficar no mesmo lugar. Você corre o risco de, botar estratégias ali que pro CFO especificamente não vai funcionar. Então esse é o 9º erro que eu vejo que o pessoal, comete bastante. Isso aqui, é a rodo. Beleza? Bom, outra parada que eu vejo aqui, eu botei em top 8, mas, cara, esses top, o que tá no 8º, 9º e 10º lugar, que eu já comentei aqui, eles são erros que eu percebo que eles estão mais ou menos no mesmo nível. Mas como eu tinha que fazer um top 10, eu fui colocando eles no ranking do que eu acho que é pior, digamos assim, ou que eu vejo com mais frequência. E é o seguinte, cara, a mentalidade é importante. Eu percebo também que hoje, tá mais comum do que antes, na verdade, o pessoal tá com uma mentalidade muito ruim. Então eu percebo que essa mentalidade, ela engloba muita coisa, tá? Por isso que eu tô colocando mentalidade de maneira bem genérica. Então tem um cara que, toma aquela primeira porrada, já quer desistir. Aí tem outro cara que fica de mimimi pra não estudar. Aí outro cara que não tem o senso de responsabilidade com o estudo, não tem o senso de perda, cara. E é uma parada que eu tava conversando até com alguns professores do curso e tal, e o pessoal aqui da nossa equipe do Bivac, que eu tô reparando que parece que as pessoas, os concurseiros agora, eles não têm aquele cagaço que eu via antes da minha época, que eu tinha, eu via que meus amigos tinham. Então eu ficava assim, cara, se eu não passar, eu vou fazer o que da vida? Acabou, Caralho, eu tô estudando aqui, e aí? É passar ou passar. E eu percebi que, assim, os candidatos, tanto os candidatos quanto também meus amigos da época, eles tinham muito essa mentalidade, tipo assim, vou estudar porque, tem que passar e tal. E eu vejo que parece que as pessoas perderam um pouco esse senso de realidade, cara. E tipo assim, irmão, se você não passar na prova, o que você vai fazer da tua vida? Ah, não vou fazer faculdade.
aí você tá numa Matrix, porque o que eu percebia? Que a rapaziada tinha essa angústia, porque todo mundo já entendia que a faculdade não ia dar futuro. E hoje eu percebo que tem pessoas que estão assim, não, se eu não passar, eu vou fazer uma faculdade. Mas, cara, porra, se naquela época, né, eu tô voltando aí, 2017, 2018, faculdade já tava uma pica, imagina hoje, pô. Né, com, porra, inteligência artificial, com a concorrência que tá, com a economia do jeito que tá. Então, irmão, assim, é complicado, tá? Então acordem pra vida, rapaziada. Não se esqueçam que não é só estudar. Tem que ter a mentalidade correta, beleza? Então, esse aqui ficou em 8º lugar pra gente. E se você tá gostando desse vídeo, cara, assiste até o final e já deixa o like aqui também, se inscreva no canal pra pegar os melhores bizus, tá certo? Agora, vamos continuar. Cara, eu coloquei em 7º lugar aqui a questão do tempo, né? Que é o quê? O cara que acredita que só vai passar se ele estudar, porra, 10 horas por dia ou mais. Isso aqui é muito comum, né, no estudo para concurso militar e é uma mentira. E muitas vezes, tá, o meu maior problema não é o cara achar isso. O maior problema é justamente o que eu te falei. O cara do CFO Submerge, ele é um cara mais velho. Então provavelmente ele já deve ter um filho, mulher, esposa, esposo, já deve ter um trabalho e tal. Então esse cara ele já começa a usar o tempo como desculpa. Tipo assim, porra, pô, Gustavão, eu trabalho e estudo. Então não tenho ali 8, 10 horas por dia para estudar, então esquece, nem vou estudar porque não vai dar para mim. Cara, não é assim. Óbvio que quem tem mais tempo para estudar vai ter vantagem, isso é óbvio. Mas é isso que eu bato muito na tecla aqui no canal. Se você estudar da maneira correta, com a estratégia correta, com uma metodologia boa de estudos, utilizando táticas efetivas para a prova do CFO, você consegue superar todas essas barreiras, tá? E sem ter que estudar 10 horas por dia, cara. É isso que eu tô falando. Não precisa estudar 10 horas por dia. Beleza? Óbvio que, porra, não, eu só tenho 1 hora por dia e tal. Óbvio que aí você vai ter, né, uma jornada maior, porque você tem pouco tempo ali para estar aprendendo o que deve ser aprendido ao longo do caminho. Mas você não precisa das 10 horas. Então eu vejo muitas pessoas que às vezes têm 3, 4 horas consistentes para estudar por dia, que ficam botando esse empecilho, cara, de que, ah, não, aqui eu só tenho 3 horas, só tenho 4 horas. Irmão, é o tempo que você tem. Se é o que você quer, usa o tempo que você tem. Aproveita que o CFO em específico é uma prova que tem um limite de idade mais alongado. Na verdade, né, agora nem tem mais limite de idade, caiu por terra. Então aproveite isso e use a seu favor, beleza? Bom, aqui em 6º lugar, cara, eu coloquei essa questão da regularidade do estudo, tá? Então, o cara que ele tá sempre parando. E, cara, eu percebo que isso acontece muito com o pessoal do CFO, justamente pelo público, né? Que eu tô explicando pra vocês. Que é o cara que ele estuda, aí, pô, não saiu o edital, ele para de estudar, aí depois ele volta e estuda, aí acontece o problema, ele para de estudar de novo, aí ele reduz aqui, aumenta aqui e tal. Tudo bem, você tem uma flexibilidade ao longo da sua preparação, especialmente numa prova como o CFO, que, pô, não tem aquela regularidade, que, porra, você não sabe quando vai ter a próxima prova. É normal, eu já expliquei isso até para os mentorados, numa das mentorias, né? A questão da ondulação do estudo e como fazer isso de forma saudável. Mas o que não dá, irmão, para você não ser regular. Que é o que eu explico para vocês. Se a gente fosse botar um gráfico do tempo estudando, vamos supor que o tempo ideal, né, de consistência que você tem que manter para passar é uma reta assim, né? Aí você pode, às vezes, estudar mais, pode estudar menos, mas quando você fizer a média da sua preparação, tem que estar nessa reta. Tá até usando matemática para mostrar para vocês, graficamente. Tem que estar nessa reta. Se estiver abaixo dessa reta, porra, é barro. E vocês, cara, cagam muito. Porque quando vocês não desenvolvem essa disciplina, fica toda hora quebrando, não tem regularidade, irmão, esquece. É muito difícil manter a constância, ainda mais quando você está no objetivo de passar numa prova. Cara, eu tô falando aqui com propriedade porque eu percebo que tem alunos que cometem esse erro. Aí chega no final do ano e fica tomando pau, pô. Né? Vários alunos que, pô, podiam ter passado, podiam estar nessa prova de agora do CFO e, porra, não quis manter regularidade, parou por N problemas, N motivos, não tiveram a persistência, vão perder a prova, beleza? Então, rapaziada, agora a gente vai entrar no top 5, que são os erros que eu percebo que são os mais cometidos de todos, e também no top 5 eu tive aqui o cuidado de colocar os que eu acredito que são os mais pesados, né? Que são os que realmente, porra, vão comprometer a sua aprovação. Beleza? Então já deixa o like se você não deixou ainda, porra, tá no erro, beleza? E comenta aqui embaixo se você tá cometendo algum desses erros, tá certo? E se você não cometeu nenhum, fica pra assistir os últimos 5, que aí você vai ver de fato se você tá cometendo algum desses erros aí, tá certo? Então, vamos lá. Cara, top 5 aqui. 5º lugar, eu coloquei essa questão do estudo errado. Cara, quem seria o estudo errado? Bom, como vocês sabem, eu tenho um material aqui, que inclusive está na descrição, que é o Máquina de Aprovação, onde eu ensino você toda a minha metodologia completa de preparação e também de como estudar. Então tem lá o módulo 6, que para mim é um dos melhores módulos, que faz valer muito a pena no Máquina, que é o como estudar cada matéria. E lá eu ensino passo a passo de você estudar cada matéria, tá certo? E o que eu percebo, cara, é que as pessoas, primeiro, tá? Por não serem alunos do Máquina, óbvio, que isso eu não aprendi em nenhum outro lugar, não vejo ninguém mais ensinando isso da forma que eu ensino lá, obviamente. As pessoas não sabem qual é a melhor forma de estudar cada matéria, aí o cara pega e estuda tudo da maneira igual. Isso é uma parada que tá errado. Não necessariamente, mas isso faz com que você não seja tão eficiente, que você gaste tempo com bobeira, entendeu? Gaste tempo com coisas não efetivas, na verdade. Só que tem o ponto do cara estudar errado mesmo. Cara que, porra,
Vamos botar o exemplo mais esdrúxulo de todos, que é o maluco vai pegar lá o PDF, aquela apostila da banca, que já é uma merda, aí ele vai ficar deitado lá lendo. Pá, tô estudando, CFO, não, aqui 1 horinha eu vou estudar. Tu acha que esse cara vai passar? Não, se você é esse cara, tu acha que tu vai passar? Sério? Sério mesmo? Tu acha que vai passar? Então é o cara que estuda errado, ou então até o cara que foca nas coisas erradas. Ele, pô, se eu não tiver o tablet aqui, pô, não tem como estudar não, tem que gastar dinheiro aqui no iPad, porra. Aí o cara vai gastar 1.000, 2.000 reais na porra do iPad, ao invés de gastar 1.000, 2.000 com metodologia, com um bom curso, com bons materiais. Irmão, estudem da maneira certa, beleza? O que já vai pro nosso top 4 aqui, que é uma parada que eu nem, tipo assim, imaginava de acontecer, mas eu percebo que acontece, cara. Que é o cara, ele procrastina para estudar as matérias que ele tem dificuldade, sobretudo exatas. Caralho, o que eu vejo do pessoal fugindo de exatas. Não, Gustavo, vou compensar aqui em humanas e tal. E no CFO, pensando pela UERJ, tem a questão do cara querer compensar em inglês, cara. E eu já falei, cara, na UERJ, tudo bem que essa última prova, tá, veio um nível um pouco mais acima. Mas é uma prova para você gabaritar, pô. O inglês na banca da UERJ é uma prova que você facilmente ali, fazendo um estudo, porra, com um bom material, você gabarita, pô. Ou acerta pelo menos 90%, tipo, quase que garantido. Entende o que eu quero dizer? Então, irmão, não procrastine, não fuja das matérias difíceis, sobretudo exatas. Até porque você tem que lembrar, cara, na academia a cobrança é absurda? Não é uma cobrança absurda. Mas lá você vai enfrentar cálculo, vai enfrentar geometria analítica, vai enfrentar eletricidade, mecânica dos solos, resistência dos materiais, estrutura de aço, várias matérias que exigem que você tenha uma base mínima de exatas, pô. Então, não adianta querer fugir. Porque, beleza, dá pra tu passar na prova? Não, primeiro que nem dá. Na minha visão, o cara que caga pra exatas, na prova ele já vai se arrebentar. Mas você ficar fugindo disso, você vai criar um problema lá na frente, tá? Então, entenda que é o seguinte, cara, é uma etapa que você tem que pagar de estudar pra concurso, beleza? Aqui, em terceiro lugar, cara, é um problema que facilmente poderia ficar em primeiro, que é o cara cagar pro edital, e isso acontece não só no CFO, mas em vários concursos. Então, são vocês, né, que vêm até mim lá no Instagram. Pô, Gustavão, eu tenho 8 dedos, será que eu posso passar? Pô, Gustavão, não sei o que, eu tenho desvio de septo, será que eu passo? Irmão, leia a porra do edital, ou, se você tiver com dúvida, vá num especialista. Porque eu e nenhuma outra pessoa que faça um concurso militar vai ter essa propriedade, pô. Leia um edital. Leia um edital. E esse é um erro, cara, que eu mesmo cometi. Né? Eu, assim, graças a Deus, na verdade, porque... Cara, eu tô muito bem aqui no CFO, né? Mas eu deixei de passar no Colégio Naval 2 vezes por não ler edital, pô. Daí eu caí numa situação específica lá que me tirou a aprovação 2 vezes. Entendeu? Tipo assim, passei na prova, passei com uma boa nota e tal, mas no concurso eu não pude continuar por conta de um erro que eu cometi 2 vezes. Porra, e eu só fui ver depois. Aí depois que eu tinha me fudido mesmo, que eu li o edital e falei, caralho, cara, eu sou um animal. Entende, cara? Leiam o edital, cara. O edital é a regra, é a lei da prova. Então leiam o edital, pelo amor de Deus. Façam isso por mim, tá? Façam isso por mim. Beleza? Aí a gente vem pro segundo ponto, que ele é muito comum, cara, que é o cara que quer abraçar tudo ao mesmo tempo. E isso acontece em 2 aspectos, tá? É o aspecto do iniciante, que ele quer abraçar o mundo, e o aspecto do cara que já tá estudando e ele quer focar em várias provas. Daí o cara quer assim, não, eu quero passar no CFO, e na IFOM, e no ITA e tal, e também na Polícia Federal, que vai ter a prova agora, no Correio. Esse aqui já tá fudido. Não adianta querer abraçar o mundo. Você tem que pegar coisa ali que tem a ver com a sua realidade. E o iniciante também, que ele, porra, cara, por isso que eu digo pra vocês, quer começar a estudar para a prova como CFO, saindo do zero, tu quer abraçar todas as matérias? Irmão, não dá, pô. Não dá, é muito difícil. Tem muita matéria para você estudar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E eu tenho certeza que muitos de vocês, porra, estudam tudo de uma vez, né? Começa com tudo, tá certo? Então, cara, esse é um erro muito comum para provas como o CFO, né? E eu me estendo aí para provas como SpaceX, como Barro Branco, que são provas que tem muito conteúdo diferente, beleza? E aqui, a gente vem pro nosso top 1, tá? Nosso top 1 aqui. E antes de eu falar qual é o primeiro erro, que esse aqui, cara, ele não é só o mais comum, como pra mim é o mais grave, por isso que eu coloquei ele como top 1 aqui. Antes disso, se você não inscreveu, pelo amor de Deus, inscreve no canal e eu quero dar um recado. Se você quer ter mais conteúdos focados pro CFO ou para outra prova militar exclusivos, onde eu posso até, porra, chegar nesse erro e mostrar como você pode corrigir de maneira fácil e rápida, considere entrar aqui pro nosso AgoG, que é a nossa comunidade exclusiva, onde nós estaremos ali postando não só materiais exclusivos, mas como nós temos conteúdos, aulas, vamos ter ali palestras, né, vamos dizer assim, com aprovados, vamos ter ali aulas ao vivo, vamos ter encontros ao vivo só dos membros. Então, se você quer participar de um ecossistema, onde você vai ter notícias, vai ter conteúdo, vai ter desafios, vai ter tudo relacionado a passar em concurso militar, considere entrar na nossa comunidade exclusiva, que é o AgoG, beleza? E agora, feito aí o nosso merchandise do AgoG, tá? Que é a melhor comunidade, né, elite, é a comunidade elite, beleza? De concurseiros do Brasil. Vamos pro nosso erro crasso, cara, que é você estudar pro CFO CVMERG de qualquer jeito, sem ter uma rota. Gustavo, o que seria isso?
Primeiro, estudar de qualquer jeito, ele já engloba muito do que eu falei aqui. Estudar sem método, tu não sabe estudar, tu estuda errado, tu foca no que interessa, tu fica sobrecarregado, isso aí já é ruim pra caralho. Mas você não ter aquela rota certa, cara, vai tirar a tua aprovação. E eu percebo isso porque, cara, eu vejo às vezes em alguns grupos aleatórios, o pessoal falando, rapaziada, vou estudar pro CFO, porra, vou lá, vou colocar um curso pra UERJ. Caralho, irmão. Tudo bem, vestibular da UERJ, a banca é UERJ e tal, mas tu acha que isso aí vai te garantir a aprovação no CFO? Não vai, cara. Porque lá os caras estão preocupados com outra parada. E geralmente o cara tá nesse curso, ele quer fazer o quê? Quer medicina. Então ele vai ter aquela ênfase maior aqui em biologia, vai ter ênfase maior em química, vai ter ênfase maior em matérias ali até de humanas, que quando você chegar no CFO, se voltar pra UERJ de fato, a discursiva é de exatas, pô. Aí você é o cara que comete aquele erro que a gente comentou aqui. Tu foge das exatas, tu não quer estudar. Aí tu acha que na discursiva tu vai mandar bem? Não vai, pode estar aí bem na redação, mas aí não adianta. Aí o cara, ele vai pro outro extremo. Porra, então eu vou pro curso da SpaceX. Caralho, também não é o segredo, que é na SpaceX vai puxar muito mais ali as exatas e tal. Às vezes vai deixar algumas matérias que você podia estar dando um foco maior de lado. E quando você chega na prova, cara, você mescla esses dois extremos e não dá, né, aquele intermediário que é o que vai fazer você passar. Então você chegar aqui estudando de qualquer jeito, cara, sem nenhuma rota definida, sem ter ninguém para te orientar da maneira correta, né, ou seja, sem saber de fato se preparar pro CFO, não adianta. Entendeu? Não adianta. Então, não vá para um curso da SpaceX, não vá para um curso pré-vestibular tal. Não, você tem que ir para uma turma CFO. Você tem que pegar materiais focados para o CFO. Tem uma estratégia de preparação que vai te levar para o CFO. Entendeu? Então, rapaziada, basicamente foram esses aí os 10 erros mais comuns que a gente conseguiu colocar aqui e compilar, né? Que são os que provavelmente você está cometendo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui se você está cometendo algum desses erros para que a gente possa corrigir a tempo. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Então, tamo junto e até a próxima.